Olá, pessoal! Um outro princípio muito importante dentro de limites ao poder de tributar, dentro da parte de princípios do direito tributário, é o princípio da anterioridade. Quando eu falo de princípio da anterioridade, eu penso tanto na anterioridade nonagesimal, quanto também em relação ao exercício financeiro. Então, na verdade, nós temos aqui dois princípios. O princípio da anterioridade nonagesimal, também conhecida como noventena ou mitigada, e em relação às contribuições especial, como vocês bem acabaram de ler no nosso capítulo referente aos princípios, e em relação ao princípio da anterioridade do exercício financeiro. Pois bem, então, nós temos esses dois princípios que nós vamos ver agora em diante. Temos lá no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele entende que aqui nós temos uma cláusula pétrea, tudo bem? Cuidado com isso, já foi cobrado em prova de concurso. Em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, da noventena ou mitigada, nós tivemos que ele surgiu a partir da emenda à Constituição 42 de 2003. Toma cuidado com isso. E quando nós falamos de princípio da anterioridade, nós levamos em consideração a eficácia da lei. Pois bem, a grande maioria dos impostos observa ambos os princípios. Daí, como que nós vamos, de fato, observar na prática? Ora, na regra, nós vamos pegar aqui o próximo exercício financeiro, mais os 90 dias contados da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Então, mais uma vez aqui, em relação a uma segurança jurídica para o contribuinte. Ou seja, em relação à não surpresa, se você tem uma lei que é publicada hoje, por exemplo, 3 de janeiro de 2020, uma sexta-feira, então nós temos aqui essa publicação da lei em relação à eficácia. Não vamos levar em consideração a eficácia da lei quanto à questão da vacatio legis, nada disso. Esquece o direito civil, deixa para lá, deixa para diálogo sobre o direito civil, tudo bem? Aqui em relação a essa situação, nós vamos observar tanto a questão do próximo exercício quanto os 90 dias, de forma acumulada, quando ambos os princípios são aplicados. Isso porque, como eu falei, grande parte dos impostos observa ambos os princípios de forma acumulada. Mas, obviamente, que nós temos tributos de forma geral que observam apenas um dos princípios ou, no caso, nenhum. Tá? Então, é o que nós vamos ver agora em diante. Em relação a impostos, vocês guardem que a maioria observa ambos. Logicamente, temos o imposto de importação que não observa nenhum desses princípios. Tudo bem? Isso porque nós estamos falando de um tributo aduaneiro extrafiscal. Mas essa é a regra. Aqui, gente, é a linha C do inciso 3 do 150 da Constituição Federal, traz o princípio da anterioridade nonagesimal, exige que sejam observados 90 dias nos casos de instituição e majoração de tributos. Em relação ao 195, parágrafo 6º, nós temos aqui em relação à exigência dos 90 dias nos casos de instituição ou modificação quanto às contribuições. Então, para a doutrina, nós falamos que é um princípio da anterioridade especial, tudo bem? Quanto às contribuições. A doutrina que entende nesse sentido, nada óbvio que nós tenhamos uma banca de concurso que venha a cobrar essa posição doutrinária. Então, se você encontrar princípio da anterioridade especial, você vai pensar aqui no parágrafo 6º do 195 da Constituição Federal, que é, no caso, os 90 dias sendo contados. Pois bem, jurisprudência quanto às isenções e benefícios fiscais. Bom, nós temos aqui que o Supremo Tribunal Federal, ele entende atualmente que deve ser observado o princípio da anterioridade. No entanto, nós tínhamos uma posição clássica do Supremo Tribunal Federal de que, caso ocorra uma revogação de uma isenção, não deveria aqui observar o princípio da anterioridade. Então, era esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Trago até aqui para vocês na tela. Toma cuidado com isso. No entanto,
atualmente, a posição que nós temos que levar para a prova, uma posição de primeira turma, é de que, caso ocorra a revogação de uma isenção, e de acordo com a doutrina de direito tributário, e eu cito o professor Paulo de Barros Carvalho no seu livro, nós temos que, caso isso venha a ocorrer, para que o tributo ele seja exigido, aquele tributo que não estava sendo cobrado, né, do contribuinte, porque fazia jus a uma isenção tributária, deve ser observado o princípio da anterioridade. Tudo bem? É um ponto que eu destaco aqui para vocês, é um ponto muito importante para fins de prova. Toma cuidado, olha aí no livro, na parte referente ao princípio da anterioridade e as isenções, que eu faço essa observação, é de extrema importância. E aqui interessante, quanto aos tributos que não respeitam nenhum dos princípios da anterioridade, seja o anual, seja o nonagesimal, e são cobrados de forma imediata. Empréstimo compulsório, está lá no artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, quando nós temos aqui guerra externa ou sua iminência, e calamidade pública. Uma observação que eu faço é que quando nós temos empréstimo compulsório instituído para fins de investimento público, nós temos que devem ser observados ambos os princípios, ou seja, anterioridade anual e o nonagesimal. Toma cuidado, aqui é uma pegadinha de prova que eu destaco para vocês. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e o imposto extraordinário guerra. Uma observação, se hoje, dia 3 de janeiro de 2020, nós tivermos algum decreto do chefe do Poder Executivo Federal, do presidente da República, ou uma resolução da CAMEX, majorando a alíquota do imposto de importação, referente a determinado tributo, aliás, determinado produto, perdoe-me, nós temos que, no dia seguinte, esse imposto de importação já vai ser exigido com a nova alíquota. Né? Então, se houver uma resolução que majore a alíquota, no dia seguinte, não tem problema, já é exigido. Tudo bem? E lembrando, exceção ao princípio da legalidade tributária ou reserva legal, e também aqui o princípio da anterioridade, seja o anual, seja o nonagesimal, não respeita. Tudo bem, pessoal? Cuidado. No livro nós temos uma tabelinha referente a essas exceções. Tributos que respeitam a noventena apenas o IPI. Então, o IPI, caso nós tenhamos, por exemplo, um decreto que venha majorar a alíquota do IPI, lembrando que há essa possibilidade, por conta de ser uma exceção ao princípio da legalidade tributária, nós devemos contar 90 dias desse fato para que essa alíquota ela seja exigida. Tudo bem? CID combustíveis e SMS combustível, só quando houver a diminuição e o restabelecimento. Então, daí observa-se aqui a noventena. No entanto, se houver a majoração, no caso da CID que eu havia mencionado para vocês, da CID combustíveis, nós temos que vai observar ambos os princípios da anterioridade. E contribuição social, lá do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós temos aquela observação, e na verdade não é noventena para a parcela da doutrina, né? É especial como eu fiz essa ponderação, esse apontamento no slide anterior. Tributos que respeitam a anterioridade anual apenas, o imposto de renda é um grande exemplo que eu trago aqui para vocês. Alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Então, no mês de janeiro, nós temos essa lembrança referente a esses dois impostos, né, pessoal? É o mês que todo mundo se desespera para pagar. Eu fico desesperada. No entanto, aqui nós estamos falando de alteração da base de cálculo. Se for alteração de alíquota, vejam, nós vamos ter que aqui nós teremos os dois princípios da anterioridade sendo observados. Seja o princípio da anterioridade anual, seja o nonagesimal. Pois bem, a tabelinha que vocês têm acesso no nosso livro, exceções quanto às alíquotas. Vejam que eu contemplei, inclusive, o princípio da legalidade. Se vocês têm no livro, não tem problema nenhum. E em relação aqui, quanto à base de cálculo, tudo bem? Pontos interessantes que eu destaco para vocês. Uma outra situação ainda envolvendo o princípio da anterioridade é que se nós tivermos a alteração da data do pagamento, nós não vamos aqui observar nenhum dos princípios. Por quê? Nós não estamos falando de majoração.
Nós não estamos onerando o contribuinte, apenas estamos modificando a data do pagamento. Além de ser prescindível lei, né? Então é dispensável, no caso que seja editada uma lei para prever essa mudança da data do pagamento, também não vamos aqui observar nenhum princípio da anterioridade. Inclusive, é entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 669, norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Pessoal, eu finalizo com vocês, então, este bloco referente ao princípio da anterioridade. Vejam que é um princípio muito importante, a incidência dele nas provas é alta. Nós temos várias questões, seja de exame de ordem, seja de concurso, contemplando o princípio da anterioridade, junto com o princípio da legalidade tributária. Por isso que eu escolhi esses princípios para que, de fato, pudessem ser abordados numa videoaula do nosso capítulo referente à parte principiológica do direito tributário. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e espero todos no próximo. Até mais!